Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Ousar, um quadro, né, que a gente criou aqui para a agência, onde a gente gosta de trocar ideias, informações, convidar pessoas que estão fazendo um trabalho foda, faz parte da nossa missão aqui como agência fazer um trabalho foda, e a gente gosta de dividir a mesa com pessoas que estão fazendo um trabalho extraordinário, cada um em suas respectivas áreas. Gabriel? Sou o nosso grande co-host aqui. Nesse episódio a gente tem um convidado mais do que especial, saindo um pouco dessa área de marketing, de vendas, de empreendedorismo. Claro, falando também de empreendedorismo, mas hoje mais focado na área de compras, né? Rui, o que tu tem para contar para nós aí? Cara, é uma área maluca. Primeiro eu quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui. Adorei o nome, não sabia que era esse nome do Pode Ousar. Eu não sabia, gostei, cara. Deu foi uma briga aqui, na verdade, cara, entre Pode Ousar e Ousar Cast. Aí não, Pode Ousar ficou muito bom. Vocês são ousados, tá? Pra escolher esse nome aí. Cara, é uma honra estar aqui. E a área de compras, no Café com Comprador, onde a gente entrevista os profissionais de compra, a primeira pergunta é: como você caiu em compras? Cara, ninguém planeja nada. Cai de paraquedas. Cai, gosta, é apaixonado, é louco, é retardado e continua. E fica. Muito parecido com vocês também, que é marketing também, eu sei. A gente gosta, cara. A gente faz. O Rui, para quem não conhece ainda, o Rui é cofundador do Café com Comprador, é o maior portal de conteúdo para profissionais de compras e supply chain do Brasil. Tem 15 anos de experiência, né, de carreira aí na área de compras e supply chain. Autor do livro, né, Diário de um Intercambista, visitou 17 países para escrever esse livro, trazendo conhecimentos internacionais aí da área de compras. E muito mais do que esse profissional de compras, o Rui é para a gente um exemplo. A gente está começando o nosso Pode Ousar, está começando o nosso portal de conteúdos, né, trazendo as informações, insights. O que a gente quer é espalhar coisas boas, replicar coisas boas. Quem está fazendo um trabalho legal, a gente quer trazer, quer compartilhar isso com outras pessoas. Às vezes vai um insight, é alguma palavra que alguém tem dúvida, não sabe como fazer, não sabe como começar. A gente está tendo os assuntos mais diversos aqui, né? Então, para empresários, para profissionais da área de marketing. E hoje o assunto que a gente vai falar aqui com o Rui é extremamente importante, que é um aprendizado, inclusive, para a gente. Né? Como é que vocês começaram um maior portal de compras do Brasil, conteúdos, né, de compras do Brasil? Já começaram estruturado, assim, porque a gente fica nessa, né? Tem que estar tudo bonito, tem que estar tudo estruturado. Tem que estar perfeito para começar, né? Como é que se eu quero, né, ser relevante aí nesse meio da internet, ter um conteúdo relevante, como é que começa, né? Qual foi o passo a passo? Como é que foi a jornada de vocês? Cara, foi uma história interessante, porque antes de tudo acontecer, nós tínhamos outras empresas também, que faliram. É a terceira empresa que nós temos. Quando eu falo nós, o meu sócio, que é o Douglas Ferreira, no Café com Comprador, estamos juntos nessa empreitada aí no 4º ano já de café. E antes do café, a gente teve outras empresas também. Já vocês juntos são parceiros de empreendedorismo? Exato, típico de empreendedor, né? Exato. Não desiste. Nós dois com outro sócio, nós dois juntos, aprendendo juntos. E pra gente foi importante porque a gente aprende com derrota. Na marca, né? Exato. Então, pra gente foi um aprendizado. Então, o que a gente combinou? Isso aí antes do Café com o Comprador, tá? A gente combinou o seguinte: olha só, a gente vai fazer outros negócios juntos, beleza. Mas vamos combinar uma coisa? A gente só vai fazer um outro negócio, só vai montar um outro negócio. Quando você estiver bem empregado, ganhando bem, e quando eu estiver bem empregado, ganhando bem. Fechou? Fechou, tranquilo. Aí, quando os dois estiverem bem, um liga pro outro e fala: cara, tô bem, tô ganhando bem, vamos fazer um negócio aí? Beleza, vamos. Para não ter aquela coisa da sede de fazer um negócio e já quer que vira, tem que respeitar o processo natural das coisas, né? Isso aconteceu, cara. Ele começou trabalhando numa empresa de processamento de alimentos, eu numa empresa de embalagens para bebidas, os dois bem posicionados, com bom salário. Beleza, vamos voltar à aventura? Vamos. E aí, um belo dia, o Douglas, ansioso como sempre, ele me ligou e falou: cara, tive uma ideia extraordinária, vamos fazer a empresa e tal. Eu falei: beleza, me conta. Ele: não, tem que ser pessoalmente, eu tenho que aí te explicar. E aí ele foi lá em casa me explicar a ideia, né? Cara, eu tive uma ideia mirabolante, se chama Café com Comprador. Eu falei: Café com Comprador, velho, que nome escroto, cara, sai fora. Ele começou a me contar tudo que ele tinha na mente dele, né? Não, a gente vai entrevistar profissionais de compra, vamos tomar café com os caras, vamos subir tudo isso no YouTube, vamos fazer entrevista. Falei: cara, já é a 4ª empresa que a gente vai tentar junto. Bora, por que não? Estamos bem, né? Estamos tranquilos, bora. E aí começamos a primeiro fazer as gravações, né? E aí vem aquele pensamento de, putz, a gente vai subir no YouTube, cara. E como nós somos compradores, eu tô com 15 anos de experiência em compras, ele tem 20 anos,
Comprador odeia propaganda, velho. Comprador é o dia inteiro atendendo telefone com um vendedor chato, oferecendo coisa que ele não quer. Aí o cara tá vendo conteúdo que ele gosta, vai subir uma propaganda, com todo respeito ao Google, ao YouTube, que, cara, eles oferecem uma puta plataforma gratuitamente. E aí, óbvio, eles têm que colocar ali para ter uma... Mas até esse insight é muito importante para nós. O comprador, ele odeia propaganda. Então, a gente tem que fazer propagandas que sejam tão boas que não pareçam propaganda. Relevância, exato. Caiu um pouco, se eu agradei esse, tá tudo certo. Exatamente, que a ideia é que o cara consuma, né, o nosso conteúdo. Cara, a gente teve a maluca ideia de, não, então vamos fazer o nosso YouTube. Então vamos fazer o YouTube do Café com Comprador. Montamos o site exatamente igual o YouTube, que seria um site de vídeos, e começamos a fazer, cara. Como foi a parte operacional dessa maluquice aí? Os dois trabalhando, muito bem posicionados, né? O trabalho normal ali, CLT, das 8 da manhã. Não saíram do trabalho, não mantiveram. A gente gosta de brincar que eram os dois trabalhos. Era igual o Julius lá do Todo Mundo Tem Odeia o dois Chris. empregos. A gente tava com 2 empregos. Aí terminou o expediente no trabalho, né? Ele passava no meu escritório para me buscar e a gente ia fazer entrevista. Então, as entrevistas começaram com amigos, pessoas que trabalhou com a gente. Cara, vamos fazer uma entrevista. Ele ligava, convencia o cara, beleza, vamos fazer a entrevista. Os nossos aparelhos, né? Aqui eu estou vendo vários equipamentos aqui de última geração. O nosso equipamento de última geração era um iPhone 4 na época. Cada um tinha o seu pessoal, tinha que liberar espaço para gravar. Às vezes gravava na hora, não tinha espaço de apagar as fotos assim, muito rápido. E o microfone que a gente usou foi de última geração, cara. Passar longe desse aqui. Foi um que a gente comprou na 25 de março, aqueles pequenininho. Coloca o fio aqui por baixo do cara aqui, dá aquela volta no fio. Começamos a gravar, cara. E aí a gente foi gravando, fazendo essa loucura. Terminou de gravar, ele me deixava em casa. No processo, até chegar em casa, eu pegava os vídeos do celular dele, colocava no meu note. Chegava em casa, editava e já publicava. Então era normal a gente dormir 2, 3 da manhã, porque eu editava e publicava e ele fazia o texto e o título da entrevista. Todo dia, cara, todo dia. Ia alimentando. E aí chegou... postavam todo dia. Todo dia tinha conteúdo. Todo dia tinha conteúdo. Caramba, então venceram no conteúdo mesmo. Realmente... É que assim, cara, pra gente é algo que a gente domina tanto. E a gente conseguiu... Obviamente que a gente conseguiu ótimas pessoas que cederam pra gente o tempo, né? De fazer entrevista. Eu lembro, por exemplo, de uma entrevista que a gente fez com um head de compras de uma grande empresa. Cara, era sexta-feira, 10h30 da noite. O cara cedeu o tempo dele, esperou a gente no escritório para ir lá fazer a entrevista. É legal porque quando a gente fala de negócios, a gente pensa que é muitos donos, mas quem está ali indiretamente no negócio ajuda. Então eu gosto de falar que hoje o Café com o Comprador tem mais de 70 horas de vídeo com conteúdo em compras e essas pessoas que cederam tempo são responsáveis pelo nosso sucesso, tanto como os donos do negócio e o time que está envolvido. Então, mais do que... patrocínio ou dar um aporte financeiro, essas pessoas doaram algo que é muito mais relevante, o tempo delas. O tempo e o conhecimento, O tempo e o conhecimento, exatamente. Pô, eu acho puta foda. Inclusive, te agradecendo já que é ao vivo, né? Pra todo mundo ver, o tempo teu vindo lá de São Paulo, pegando um voo, pegando aeroporto, deslocando até aqui pra estar aqui por 1h30, gravar um episódio com a gente, sair correndo pro aeroporto de novo, voltar pra São Paulo. Imagina o trampo, cara. Meu Deus. Conte comigo, e assim, pra mim é uma nostalgia, porque eu vejo o projeto de vocês. Eu gosto muito da história de vocês junto com o Conecta, que vocês fizeram. O que vocês fizeram pelo Conecta, o Café teve também como outra empresa que a gente vai falar sobre isso, é aquela coisa de acreditar no negócio. Eu acredito nisso, eu acho que o negócio vai rolar. E vocês fizeram. E, cara, eu já falei isso antes, eu sou fã de vocês, cara. Vocês são ousados. Então, é isso aí, é um prazer. É recíproco, a gente tá aqui fã de você, né? E assim, você falou do equipamento de última geração e acho que, sabe, talvez isso seja o nosso erro, porque a gente... Essa sala aqui já faz mais de 1 ano que estava aqui. Só agora que a gente começou a gravar episódios. Mas sempre, ainda não está completo. Ainda eu não estou preparado, né? Tipo, quem vai gravar? A gente não tem equipamento. Aí, não tem microfone, tem que comprar. Não vou comprar esse mês. Sabe que tu vai postergando algo. E que tu me passou aqui agora é uma visão completamente diferente, cara. Faz com que você tem. Imagina, a gente tinha celular, a gente já tinha sala, a gente já tinha um microfone assim. Por que a gente não fez lá 1 ano atrás? Um tapa na cara, inclusive. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Até quando você falou de erro, que eu lembro que foi uma pessoa que a gente entrevistou que falou isso também. Eu não sei se vocês lembram, se vocês pegaram essa parte quando a gente estudava história, né? Quando a gente estava ali no primário, ensino fundamental, tem a história do Thomas Edison, né? Que criou a lâmpada. O repórter perguntou para ele, quantos você cometeu? Mais de 2.000 erros, né? Para criar a lâmpada, como foi isso? Ele, não cometi 2.000 erros. Eu passei por 2.000 processos para chegar na lâmpada. Então, essa parte você falou, não, a gente tinha o estúdio aqui e tal, você passou pelo processo, tá?
tá acontecendo no momento certo, sabe? Que tem que acontecer. Pro café foi assim. Eu confesso para você que no início, se você parar para pensar com toda a estrutura que a gente tem hoje, foi amador. A gente pegar o nosso celular pessoal, colocar naquele pedestal com o microfone ali da 25. E pro comprador, o que é mais interessante é o conteúdo ali. Então, assim, a gente iniciou. Se a gente voltar atrás e pensar, cara, eu gosto de ver, porque você entra no site do Café Comprador, você vai lá embaixo nos primeiros vídeos, tá lá. Então, o foco tá errado, a luz, tá tudo errado. E aí a gente aprendeu a dizer assim, não são erros, são processos. A gente tinha que passar para chegar onde chegou hoje, assim, sabe? E aí se comparar, assim, por exemplo, os nossos projetos, cara, são completamente diferentes, assim. Então, acho que aconteceu na hora certa. O projeto de vocês é legal, é perfeito. E foi o momento de acontecer. De repente, se acontecesse lá atrás, não ia sair o que está saindo hoje, assim, sabe? A gente acredita muito nisso, assim. Porque eu e o Douglas, a gente teve outras empresas, cara. Quebrou, velho. A gente saía assim. E a própria empresa negativo. Quebrou, só que há um conhecimento, know-how que tu adquire ali, que também faz parte do processo. Eu aprendi muito né? nisso, cara. Acho que o know-how de empresário é erros. justamente essas quedas, né? Qual exato. empresário que você conhece que nunca teve queda, né? Exato. Teve uma postagem que eu vi no LinkedIn, eu não lembro exatamente qual foi o empresário que colocou, mas ele descreveu como é empreender no Brasil. Eu achei muito legal, porque primeiro que ele não usou imagem, só foi o texto. Sabe aqueles textos que você fala, eu vou ler só para ver que geralmente a gente pega imagem e texto. Eu comecei a ler. Ele falou, empreender no Brasil acontece da seguinte forma. A bola está no meio de campo. Você vai chutar a bola. A bola saiu do seu pé e num passe de mágica ela está na sua mão e agora na sua frente tem uma cesta. Você precisa pular e fazer a cesta. Assim que você pula para fazer a cesta, a bola sumiu da sua mão. Na sua frente não tem a cesta, tem uma rede. Você tem que fazer o bloqueio, porque tá o cara aqui dando a manchete. Cara, ser empreendedor no Brasil é isso. É ser flexível, é acompanhar tendências, é mudar, é aprender. A gente sempre está aprendendo. E a gente muda, sabe? Quando eu comecei o café lá atrás, eu era uma pessoa. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, muito melhor do que aquele cara que era lá atrás. Então você vai progredindo e o legal é que você fala com outros empresários, você aprende muita coisa. Então isso que vocês estão fazendo aqui, essa troca, isso é muito rico, assim. Eu aprendi isso na pele pelo Café com o Comprador. Porque para o cara que está aqui é um prazer fornecer o conhecimento, você também aprende, as suas perguntas eu também aprendo. E é um ciclo. E o brasileiro, a gente somos latinos, né? A gente tem essa cultura de estar junto, de falar, de conversar, de abraçar. Então esse projeto que vocês estão fazendo, igual ali o café, cara, é essencial. Então eu aprendi isso, sabe, no empreendedorismo. Você tem que ser flexível. Então eu citei para vocês aqui o texto do cara, vocês viram que tinham 3 esportes ali, do futebol, foi pro basquete, foi pro vôlei. Empreender é isso, cara. E a gente vai sempre mudando, alterando e aprendendo conforme o tempo. Então é mágico, sabe? É um negócio que é gostoso fazer, é cansativo. Às vezes você trabalha igual um maluco, trabalha. Mas é muito gostoso, cara. Você acorda de manhã para fazer de novo o que você ama. Puta, é muito bom, cara. Não tem preço, né? É como se tu trabalhasse todo dia, mas também não trabalha nem um dia porque é prazeroso, né? Tu não tem aquele, nossa, eu preciso ir para a empresa. Exato. Cara, e quem tá de fora e olha, prazer. fala, nossa, trabalha demais, olha, nem aproveita a vida, né? Devia fazer. Mas não entende o propósito, né? Exatamente. Até quando tu começou o café, tu já tinha um grande background ali, já tinha conhecimento, já estava na área, mas ainda assim tu conseguiu chegar em pessoas que tu não esperava alcançar ou ter contato, empresários ou outros heads de compras? Chegamos, cara, em pessoas assim inimagináveis, principalmente no começo não, tá? Porque no começo você ligava lá pro seu amigo e convencia ele a dar entrevista porque era um projeto novo, né? Mas depois foi tomando uma proporção. Quando a gente fazia o convite, aconteceu igual vocês me convidando aqui. Vocês me convidaram, vocês deviam ter falado a data que eu tinha que vir, não me convidar, entendeu? E aconteceu a mesma coisa no café. A gente convidava o cara, o quê? Café com o comprador? Lógico que eu vou. Quando? Aonde? E assim, a gente falava hoje com a tecnologia, você fala com qualquer um no LinkedIn. A gente mandava mensagem no LinkedIn, cara. Fazer uma prospecção assim dos principais nomes e... Principais nomes, quem a gente já queria, né, ter essa referência. Então você chega desde, cara, vice-presidente de compras de uma grande empresa de tecnologia de celulares, até head de compras de empresas assim gigantescas, tá? Então tô falando de fábricas, varejo, pessoas que você olhava e você fala, cara, eu tô perto desse cara aqui. Já e se aí paga, você tá né? com ele, já se paga. salário. E você tá com o cara é simples.
E aí eu até estava comentando com vocês até antes, em alguns momentos, né, no processo aí de entrevistas, a gente entrevistou uma pessoa que para mim ela é muito especial porque foi por causa dela que eu quis entrar em compras, que foi a Marlene Dias, né? Eu vi uma palestra dela e falei, cara, eu quero ser comprador porque eu quero ser foda igual essa mulher aqui. E um dia a gente estava entrevistando ela, cara. Então, assim, sabe aquela coisa de o mundo dar voltas e dar voltas mesmo, sabe? E isso é gostoso, porque faz você... te dá motivação para ir mais. Eu quero continuar, eu quero ir mais longe. Se eu tô falando com esse, eu quero falar com aquele. Eu quero ir, sabe? Não tem mais limite. Quebrou a barreira do limite. É até uma característica do empreendedor de ser um bom ouvinte. Porque isso aconteceu também na Ousar. Quer dizer, a gente veio... Não começou nem do zero, cara. Começou negativo. A gente pediu... Saiu dos empregos, vamos empreender, vamos tentar, vamos. E questão de 2, 3 meses, a gente estava sentando, negociando com empresários que a gente não imaginava. Assim, tu conseguir estar ali conversando com essa pessoa, aprender, ver nos detalhes, ver como negocia, como se posiciona, cara, é uma faculdade. A gente mesmo teve uma oportunidade de trabalhar ali em Jaraguá do Sul com o fundador do Grupo Malve, na época da vinícola dele, com o seu Vander Veig. E o cara, assim... Uma lenda. Ele é uma celebridade lá na cidade. E quando eu tive reunião, eu falei, cara... Ali, naquele momento, eu me senti pleno como profissional. Não tinha nada, assim. A agência estava de cabeça pro ar, mas a gente estava ali na reunião, conseguimos fechar negócio. E, cara, ali tu entende, tô com pessoas muito... que vão me ensinar o que eu não vou aprender em faculdade nenhuma. Eu acho que é o mais legal, cara, em cima disso, até desculpa de cortar, Jonathan, a gente meio que usou a empatia pensando assim, o que o cara pensa da gente? Pô, eu tô indo na frente da celebridade. E ele? Teve uma época que a gente sentiu isso quando uma pessoa viu a gente no evento, né? Que a gente usa o logo, né? A camisa do café. A pessoa, nossa, café com comprador, gosto de vocês, tirou foto. Vocês devem ser um time de 50 pessoas, né? Lá no café, porque eu vejo tudo. Cara, era só eu e o Douglas no começo. Mas a gente fala, não, somos 50 pessoas mesmo. É isso aí. Então, essa coisa de como o cara te enxerga é muito legal. E outra coisa que eu aprendi no café é... Todo negócio que a gente fecha, seja o que for, o projeto, a gente fecha com pessoas. Então, por exemplo, eu fechei um projeto com a Ousar. Tudo bem, eu fechei com a Ousar. Não, mas eu fechei com o Jonathan. Fechei com o Gabriel. O cara, é a pessoa, assim. Então, eu percebi que a primeira compra, a gente compra a pessoa, a credibilidade, a confiança. Em cima disso que você desenvolve o projeto. Então, pra gente foi um baque, cara, isso daí. A gente perceber isso, sabe, é bem legal. Você falou o nome, uma palavra, empatia. Eu acho que isso traduz... Bom, o que você mesmo comentou sobre os convidados que foram lá para o café, né? Consequentemente, as pessoas que vocês entrevistaram. E eu vou pegar esse gancho para falar o que o Gabriel falou também. Porque na época que eles estavam atendendo o Vander, acho que eu nem era sócio da agência ainda, acredito. Foi lá na Chico de Paula? Foi. O seu Vander, imagina, era uma casa numa estrada de chão. Quando eu cheguei lá, sem mentira, cara, na varanda tinha um sofá todo estourado, rasgado. A mesa onde ficava o computador em cima era de pallet. Tipo, era um negócio bizarro, assim. Tipo, quem que daria crédito? Quem daria credibilidade? Aí chega o Vander Veig, o maior empresário de Jaraguá do Sul. Né? Cara, ele vai lá com o carro dele, né? Para lá do lado daquela casinha onde eles estão fazendo o negócio. E às vezes levava até... Chegou às vezes com pão para os meninos, entendeu? Uma vez era 10 horas da noite, a gente tava trabalhando, eu vi um barulho na janela, falei, caraca, é o seu Vander. Ele veio lá com uma sacolinha branca, falou, tava no centro, trouxe aqui pros senhores, um calzone, um era de legumes e outro era de tomate, porque o Adriano não comeu, eu comi os dois. Não, mas aí que tal? Por quê? O cara não precisava estar ali, entendeu? Mas ele acreditou. Quem acredita? Às vezes os caras... É empatia, é de ver as coisas acontecer, que nem vocês estão começando do zero. As pessoas viam que tinha potencial e acreditavam naquilo. Como você também veio para cá, sabe? De pessoa para pessoa, essa conexão. Pô, eu acho muito massa isso. Pra gente meio que chega a ser uma referência. Acredito que para essa pessoa também, mas muitos profissionais, ele se vê ali no início, no começo. Putz, eu comecei assim também. Eu quero investir nessa galera, eu quero investir nesse pessoal. E muitas vezes é acreditar na ideia, né, cara? E muito mais que acreditar na ideia é o objetivo. Mas qual que é o foco? Você quer fazer o quê nisso? No caso do café, o Café com Comprador foi criado com a ideia para que profissionais de compras não sofressem, passassem perrengue
igual eu e o Douglas passamos no começo da nossa Tem um carreira. propósito por trás. Então, esse sempre foi o propósito. Então, o Café com Comprador é a empresa que eu gostaria que alguém criasse ou existisse há 15 anos atrás, quando eu comecei em compra, que eu só levava porrada. Gente, eu só fazia merda, só bosta. Eu aprendi a fazer nas merda. Então, se tivesse um Café com Comprador ali para me guiar, putz, perfeito. Então, o objetivo de tudo isso, eu acho que além da ideia, o objetivo é onde conecta as pessoas. E assim que o pessoal que aceitava a entrevista sabia o objetivo, cara, tô aí. Compartilho também. Não tem aquele negócio de, o conhecimento é meu, eu que sou o bom, não vou passar muito, porque tá comigo o conhecimento, isso, né? Mudou muito. E ainda mais para essa nova geração que está entrando, né? A gente está trocando de gerações, né? É uma galera que já vem com uma ideia completamente diferente. Aí eu quero compartilhar uma coisa que me emocionou bastante, cara, porque assim, quando a gente entra na área de compras, a gente cai de paraquedas. Não tem assim, você não tem um filho que fala que você quer ser quando crescer, filho, eu quero ser comprador. Se acontecer, abandona essa criança. Né? Não existe isso. Bota pra e aí, cara, aconteceu uma coisa que pra mim foi uma grande realização e faz com que eu continue ali apostando no café, trabalhando, virando noite, seja o que for. A gente tem um projeto junto com um grande cliente que é Albert Einstein. O Hospital Albert Einstein, eles têm um curso de pós-graduação para compras na área de saúde, específico. E aí nós fomos convidados aí na comunidade de Paraisópolis acompanhar um projeto social que o Albert Einstein tem lá. E teve um curso de compras que foi ministrado pelo Bruno Lima, que inclusive é um grande amigo nosso. E, cara, eu acompanhei o último dia, né, da turma, aquela coisa de fazer um cafezinho, uma festa e tal. E ali tinha pessoas de várias idades, cara. E aí, no finalzinho da festa, sabe quando as pessoas vão embora, só fica um pouquinho de gente assim? Ficou uma aluna de, se eu não me engano, ela tem uns 16 anos e um aluno de uns 19, batendo papo. Aí fui lá conversar com eles, tava junto com o Bruno, a gente batendo papo. E aí, a gente gostou do curso? A menina falou assim, eu gostei. Eu tô pensando em ser compradora. Cara, eu até choro. Falei, puta que pariu, velho. E o cara... Eu acho que eu vou ser comprador também, não tô fazendo nada mesmo. Eu falei, cara, eu não acredito, velho. Então, assim, você dá uma virada, um desenvolvimento no mercado que não tinha antes. E aí você começa a pegar o comprador num patamar que ele não tinha antes. Porque, cara, quando você falava assim, putz, qual é a sua profissão? Sou comprador. A pessoa olha pra você, você compra? Não, isso não é nem profissão, cara. Eu lembro na época que, quando eu comecei em compras, que eu ia cadastrar meu currículo em site, que você pega ali ocupação e vem a chavinha, não tinha comprador. Eu ia em outros escrevia comprador. Aí eu vi uma garota de 16 anos falando que quer ser compradora. Cara, quebra meu coração isso daí. Não, vocês foram muito diretos nisso, vocês influenciaram sem sombra de dúvidas o mercado todo a ter esse conhecimento do que é comprador. Mudaram o mercado de compras. E o mais legal é que não só o comprador, tá? O vendedor também assiste nosso conteúdo. Ele olha também. Ele quer saber. Tem que estar preparado também para as técnicas de compras. Exato. É uma estratégia. Mas você sabe que, cara, se você olhar no mercado, você tem eventos, palestras, congressos de vendas aos montes. Então você tem todo aqueles profissionais, os vendedores muito bem preparados, com muitas técnicas, sabe? Com vários gatilhos. Isso é muito cultural e disseminado, enfim, como se fosse o profissional de vendas, tem um valor muito grande, tem que estar o cara também super bem preparado. O que vocês fizeram, na verdade, foi transformar, digamos, sei lá, talvez, não sei se esse termo seria o mais adequado, mas talvez o compra seria o patinho feio na empresa, não tinha ou não destaque. Não tão visto. E a bandeira que a gente levanta é o trouxeram os caras pro pilar. Tipo, vocês são... É super técnico, é super cheio de estratégia. Olha quanta galera de compras aqui, puta foda, olha o que eles estão fazendo. A bandeira que a gente vende Cara, é muito foda, vocês mudaram o conceito disso no Brasil. A bandeira que a gente vende é o protagonismo. É o cara que... O comprador não é aquele que só compra e coloca pedido de compra no sistema. É o cara que é protagonista, é o cara que, quando a empresa vai tomar uma decisão junto com o presidente, o CEO, o diretor, ele chama o comprador para estar junto na mesa para dar opinião. Isso se chama o protagonismo, é a bandeira que a gente levanta, é o que a gente defende, é o que aconteceu na minha carreira em 15 anos levando porrada, é o que aconteceu na carreira do Douglas também, é o que a gente exatamente defende. Então, a gente não gosta daquela coisa do conteúdo de vitimismo, aquele cara que só reclama do outro. Mas eu reclamo porque não dá certo. Levanta a bunda da cadeira, que a gente fala o TBC, tira a bunda da cadeira. Inclusive, quem começou essa parte do TBC foi o Carlos Balck, que foi uma pessoa que também deu entrevista pra gente no café. É o cara que é protagonista, ele levanta a bunda da cadeira e vai resolver o problema e vai mudar. Porque o comprador ele tem acesso a todas as empresas da empresa. Ele é responsável por todos os gastos da empresa.
toda a grana que sai do caixa da empresa passa pela mão do comprador. E o objetivo dele é o quê? Otimizar os gastos. Gastar da melhor forma possível. Todo o resultado que ele consegue para a empresa, se ele conseguir R$1 de resultado, é R$1 no caixa da empresa direto. O vendedor, quando ele vende, é um percentual da venda dele que vai ali para o caixa da empresa. Então, existem empresas que deixaram de quebrar. E mexe no lucro também. Mexe muito no lucro. Tem empresas que deixaram de quebrar por causa da compra. A empresa estava afundando, aí chegou o comprador estratégico, analisou os gastos e falou, gente, é assim que tem que gastar. Caralho, o cara revitalizou a empresa. Recupera a empresa, sabendo comprar direito. Cara. Exatamente. E esse protagonismo é interessante porque normalmente é um profissional que ele está no bastidor, né? Ele, às vezes, por muito tempo, não aparecia. Não aparecia. Por isso que a gente vê agora essa mudança realmente no mercado. Cara, a gente começa a ver, ver que realmente é estratégico, é foda, o negócio é muito mais baixo. Você vê sistemas, cruzamento de dados, inteligência. A gente vê muito disso através de vocês. Enfim, tanto a Cost Driver que você comentou, acho que é um pouco, né? Sim, a Cost Drivers é uma plataforma que trabalha com índice de compras, né? Ela auxilia o comprador na decisão, que você analisa mercado, vê as principais tendências. Não é só fazer 3 cotações ali, é mais barato eu fecho, cara. Não tem nada a ver com isso. É muito mais que isso. Talvez no passado foi, não sei como é que era. Sim, no passado era isso mesmo. A área de compras mesmo começou meio ali que ligada ao cargo do office boy. Então, como é que era? Vamos tentar explicar isso de uma forma. Vamos imaginar uma fábrica de vassouras na zona norte de São Paulo. Vou usar São Paulo, que eu sou de lá, sou paulista. Beleza, naquela época você não tinha a conexão de internet que você tem hoje, toda a tecnologia, e chegava o dono da empresa e falava para o comprador, ô comprador, acabou caneta Bic, velho, aqui a galera precisa de caneta Bic, vai comprar. Aí ele pegava lá as pastinhas dele embaixo do braço e ele ficava andando lá ao redor da fábrica para ver quantos bazares tinha ali perto para ele comprar a caneta. Então, ia no bazar 1, quanto tá a caneta Bic aí? 10 centavos. Ah, obrigado, depois eu volto aí. Ia no outro, andava, quanto tá a caneta Bic aí? 8 centavos. Quanto tá não sei aonde? 5 centavos. Ah, beleza, vou comprar nessa de 5. Me dá 1.000 canetas Bic. Aí ele colocava embaixo do braço. Então, começou assim. Depois que veio a parte da estratégia, o cara que faz toda a análise específica. Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu lembro um contrato que eu cuidei na empresa de embalagens, né, que eu ficava. Todos os diretores tinham carros alugados, todos, de uma famosa empresa de locação de carro. E aí eu caí de paraquedas lá na empresa e chegou o diretor e falou assim para mim, cara, tem que renovar esse contrato aqui e a gente está gastando muito dinheiro com isso aqui, hein? Tem que cortar custos. A primeira coisa que o comprador pensa, peraí, mas os diretores estão usando esse modelo de carro, vamos diminuir o modelo aqui, pegar o mais barato. O diretor, não vai diminuir de ninguém. O carro é esse, vai ter que ser esse e acabou. Putz, o que o comprador vai fazer, velho? Qual que é o milagre agora? Lascou. Comecei a analisar o contrato, cara. E aí o contrato tinha um índice. Tinha um índice que eles usaram. Geralmente a gente usa índices de mercado. IGPM, IPCA. Aí tinha um índice lá que eles usaram e você tem 2 tipos de índice. O acumulado no ano e o no mês. Eu li o contrato, eles só citaram o índice. Não falaram se é acumulado no ano ou no mês. Então, eu entendo, não sou advogado, não sei nada de direito. Eu, como comprador, li o contrato e falei, já que não está mencionando, eu posso escolher qual dos 2 eu quero. O acumulado no ano dava, putz, cara, era um pouquinho caro, 3% alguma coisa, vai. O do mês, 0,68. 0,68. É a minha decisão, eu decidi, porque eu estou lendo o contrato. Fui no meu jurídico, advogado, concorda? Concordo. Fui lá no fornecedor. E aí, vamos negociar? O fornecedor, eu tô feliz. Vamos, tem que colocar um ponto tal. Não, é 0,68. Não, mas por quê? Tá aqui escrito no contrato. 3 dias depois, ele me retorna e fala, infelizmente vai ter que ser 0,68. Mas aí ele me fez assinar um contrato lá de 12 meses que depois seria o acumulado. Ele mudou, né? Mas assim, cara, eu li uma cláusula de um contrato e eu consegui uma economia para a empresa. Uma coisa simples, assim, algo totalmente simples, o mais complexo. Simples, mas tu já saiu do básico, né? Já saiu do básico. Então você viu que nas 3 cotações, 3 fornecedores, você entendeu a análise que é feita por trás, que muitas vezes não são feitas, né? Então foi uma análise de contrato. Foi um pouco advogado, foi um pouco jurídico ali, né? O comprador atua assim também, um pouco advogado, um pouco jurídico. Por isso que o comprador ele tem que sempre estar integrado nas áreas. Tem dúvida, vai falar com a área técnica. Putz, o contrato não está legal, vai falar com o advogado. Putz, mas essa parte financeira, vai falar com o gerente financeiro. Compras e financeira está aqui, ó, de mão dada, são amigos. Ó. Então, você tem pessoas para te dar o aporte. O objetivo do comprador é olhar onde a maioria não olha para o benefício da empresa.
Então, assim, eu dei um exemplo simples, beleza, era para mim pagar aí um percentual de 3 e pouco, eu paguei menos de 1%. Então, eu já cometi um... Quando a gente fala save, é assim, o valor está disponível no caixa da empresa, só que ele não saiu para pagar. Eu fiz que o valor continuasse lá para gastar em outras coisas. Então, eu otimizei gastos. E aí, o mais complexo, cara, a gente fez um projeto de homologar fornecedores no México de cabos elétricos para os Estados Unidos. Fomos visitar a fábrica, ver como faz tudo, entender o produto, né? Cai um negócio no colo do comprador e ele fala, preciso me tornar especialista nisso, eu não sei o que é, eu nunca comprei cabo elétrico na minha vida. Então fui visitar a fábrica, fui falar com outros fornecedores, com concorrentes, fui me tornar um especialista. E aí teve uma parte no processo, quando você desenvolve cabo elétrico, que o cara tem uma lousa que ele monta o cabo para você. Essa parte do processo era a que mais demorava no cara. Eu falava, será que isso não pode ser mais rápido? Aí eu visitei uma fábrica que a lousa, ela não ficava parada igual a do outro fornecedor. Ela andava. Ela seguia uma linha de produção igual automóvel. Sabe quando anda e tem pessoas do lado, cada um faz uma coisa? O negócio andava. E eles faziam o cabo muito mais rápido do que a outra empresa. E a outra empresa, a gente contratou eles para 3 turnos, de manhã, à tarde e à noite. Falei, se eu pegar aquele volume daquela empresa e colocar nesse cara aqui, que a lousa anda, ele vai fabricar mais volume do que o outro. Em menos tempo. E olha que eu não estou nem falando de valor, não estou falando de grana, hein? Eu só peguei a parte da produção, não falei de dinheiro ainda. Fiz essa análise junto com o fornecedor e aí eu descobri uma outra coisa. Se eu passar o volume do fornecedor 1, que trabalha de manhã à tarde à noite, para o fornecedor 2, ele não precisa trabalhar de manhã à tarde à noite. Ele produz para mim o mesmo, trabalhando só de manhã e uma parte da tarde. No final do projeto, a gente foi analisar tudo. O custo dele vai ser bem mais baixo. Vai vender para ti mais. O custo dele foi um pouquinho maior, porque ele usava um outro tipo de material no cabo. Só que é um turno a menos. Pô, imagina quando... E à noite eu tô falando de adicional noturno. Tem a parte de taxa de periculosidade. Tem vários fatores. Cara, a gente foi fazer o cálculo, a gente diminuiu o gasto da empresa anual em 42%. Eles gastavam 3 milhões de dólares só com cabo elétrico. E essa foi uma viagem. A empresa gastou uma viagem para você ir lá visitar a empresa. Exatamente. Imagina, quanto se compara essa viagem? Você entendeu que não é só 3 cotações? Esse gasto dessa viagem custou centavos, uma migalha, perto de tudo que... Mas aí tem mais, veja bem. Beleza, dei uma boa notícia para você. Falei, cara, você tem uma economia de 42%, mas peraí, nem tudo são rosas. Para mim sair do fornecedor 1 para ir para o fornecedor 2... Eu não posso falar assim para o fornecedor 1, para de fabricar que está no 2. Tem que ser uma passagem de bastão. Então, o fornecedor 1 continua fabricando, não para, fabrica em volume menor. Fornecedor 2 começa a fabricar até eu pegar confiança. Esses 42% que foram economizados pagou o projeto de virar chave. A empresa não investiu mais grana. Ela já tinha no caixa. Pagou e ainda sobrou. Então, assim, é quando o comprador fala que o projeto paga o próprio projeto. Entendeu? Pô, mas realmente, cara, aí não... Olha que foda que tem que ser. O cara tem que ser especialista em compras, inteligência de compras, né? Sistemas de compras e especialista em cada item que ele vai se envolver para comprar. Exato. Até mudar isso, eu falar, ele tem que se tornar um especialista nessa categoria. Exatamente. Estuda a categoria, depois você atua. E tornar especialista, cara, falar com engenharia, vai falar com concorrente. Você compra desse fornecedor, vou falar com o seu concorrente. Só conversar pro vendedor. É um prazer explicar o trabalho dele. Putz, o cara paga as contas dele vendendo aquilo, velho. Então você pode ligar para ele e falar assim, velho, eu não vou comprar nada de você, eu só quero entender o que você faz. O cara te recebe de braços abertos. Vem aqui, eu vou te explicar o que eu faço. Então isso é legal porque você passa a aprender sobre essa categoria. E aí que vem a parte estratégica. Aí que some. Você viu que agora já some as 3 cotações sumiram, né? Foi para um patamar totalmente diferente. História. Então, o comprador ele acaba virando um consultor de gastos do negócio. Aí, nesse momento, lembra lá atrás que eu falei que a gente gosta do protagonismo? O diretor, o presidente chama o comprador sentar na mesa para decidir. Imagina, por exemplo, esse projeto onde a gente deu um saving de 42%. O cara queria a gente junto da mesa. Não, eu tenho outro projeto aqui, você vai estar sentado comigo, eu quero ouvir sua opinião. Então, é aí que vem o protagonismo, é aí que o cara tá junto no negócio. E é legal porque isso é tudo uma cadeia, cara. O comprador ele é responsável pela saúde financeira, sim, da empresa. Assim como todas as áreas, porque o projeto dele pode impactar em várias coisas. Então, esse projeto que eu dei exemplo do México, a empresa deixou de demitir diversas pessoas, porque conseguiu economizar uma boa fatia, conseguiu investir em outras coisas. Então, assim, é uma responsabilidade grande.
é legal e é desafiador, né? Porque os caras jogam na sua mão e falam, cara, tem que resolver. Aí você vai investigando, cavando e vendo novas oportunidades. Então é muito mais além de preço, cara, não é só Mas aí preço. também você precisa de uma equipe muito mais estruturada na empresa para dar conta de fazer um trabalho como esse, né, também. Não só a equipe estruturada, como também o board da empresa, que a gente fala que é o diretor, o CEO, ele tem que ter a mente aberta para te dar essa liberdade. Não adianta o cara chegar para você e falar assim, ó, eu quero que no estralar de dedos, hoje para amanhã, você me dá um save de tanto. Não é assim que acontece, tem todo um estudo por trás. Então o cara ele tem que te dar essa liberdade, você tem que apresentar para ele em dados, você tem que provar. Assim que eu falei para o board da empresa, olha, com esse projeto vocês vão ter uma economia de 42% em cima de 3 milhões de dólares, o cara ficou alucinado e falou, abre o Excel que eu quero ver esses 42%. E aí você tem que ser o protagonista de chegar, mostrar para o cara e responder todas as perguntas que ele tem. O projeto é seu, você que fez o projeto. Depois que você vende a ideia e o cara vê que aquilo acontece, ele quer você junto com ele em tudo quanto é projeto. Pô, não tem outro nome melhor para realmente para dar, é protagonismo mesmo. O cara tá do lado do dono, ser do lado do seu, é o braço direito para fazer a empresa ser mais competitiva, para, enfim, conseguir expandir mercado, ter um produto mais barato e lucrar mais, né, com menos custo, lucrar mais, ou então ganhar mais mercado, né, enfim. Porra, é muito foda. Exatamente por aí. Então é isso que o Café com o Comprador vende. É assim que a gente divide as informações com o head de compras. A gente costuma falar assim que o que o comprador aprende em algum curso de compra, no Café com o Comprador ele aprende a realidade. É como a vida funciona. O comprador parece ser muito mais aliado um do outro também, eu tenho essa percepção. Talvez o vendedor, por exemplo, vai querer, pô, mas tá atendendo que empresa? O vendedor já vai ficar escamado, porque ele quer saber, tu quer roubar meus clientes. Agora, o comprador, para alinhar fornecedor, às vezes para fazer uma compra estratégica juntos, parece muito mais disposto. Como é que tu vê isso? Faz sentido, não faz? Isso tem uma prova real no Café com o Comprador. No Café com o Comprador, nós temos 23 grupos do WhatsApp só de compradores. Do grupos cheios? Grupos cheios, Caraca. 23 grupos. Então, como é que funciona? O cara entra no site, se cadastra, a gente acessa o LinkedIn dele e vê que ele é comprador. Porque para não ter um vendedor infiltrado, não porque pode, aquilo lá, não, imagina não. a felicidade do vendedor Proibido no grupo vendedor. daqui. Proibido vendedor. E o comprador é direto. Não tem bom dia, boa tarde, emoji, figurinha. Pessoal, preciso de um fornecedor assim, assim, assado. Indicações? Cara, já trabalhei com esse, outro trabalhei com esse. Cara, todo mundo se ajuda. Pessoal, preciso de uma planilha do Excel que mostra análise SWOT. É uma análise que a gente faz. O cara manda lá prontinho. A gente fala que é igual ao motoboy. Um se acidentou, junta todo mundo. Cara, muito foda Isso essa é muito reunião, legal, mano. cara. É bem legal, cara. E aí que vem o protagonismo, né? Aí vem aquela coisa de... Pô, eu falei lá atrás pra vocês, cara. Quando eu mandava currículo, eu olhava na ocupação, filtrava, não tinha comprador. Em outros... Agora eu tô falando de 23 grupos do WhatsApp que um ajuda o outro. O cara sente orgulho da Você ocupação formou uma dele. comunidade de compradores. Você mudou o status. Assim, vocês que começaram essa Café com o Comprador, realmente trazendo conteúdo, conhecimento de um para outro, compartilhando conhecimento. E até recentemente com a união com Conecta, né, que também tinha esse propósito de compartilhar informações. Eu acho que, de fato, cara, acho que vocês mudaram tudo. Mas vocês já, lá naquele início, lá no começo, quando vocês estavam gravando essas entrevistas com o celular, vocês já imaginavam todo esse impacto que vocês causariam no mercado? Essa mudança, Não, transformação que não. vocês causariam no mercado? Jamais, cara. Eu lembro de uma entrevista que marcou a gente, porque veio esse insight, tanto para mim como para o Douglas, o meu sócio. A gente gravou com o vice-presidente de compras da Ericsson, da empresa Ericsson. Aí a gente tava lá, eu por trás das câmeras, né? O Douglas gravando, eu olhava assim e pensava, meu... Onde é que esse bagulho vai parar, velho? O que a gente tá fazendo? Pô, 10h30 da noite era pra mim estar em casa, sei lá, assistindo TV, jogando videogame. Mas não assim, julgando assim, putz, o que eu tô fazendo errado. Jogando tipo assim, onde vai? Qual que é o futuro disso, né? E aí foi imperceptível. Aí eu lembro que o Douglas, anos depois, ele me falou que ele teve esse mesmo insight lá dentro. E aí a gente combinou meio com um plano B, porque somos os empresários que falimos 3 outras empresas, né, cara? Então eu falei, vamos combinar um plano B? Ele, pô, o plano B é simples, vamos deixar nosso currículo atualizado, deu merda, a gente entrega pros caras que a gente entrevistou. Tem um monte de gente, tem contato de um monte de gente. Network de milhões, né, compras, cara? ali, em alguma empresa eu entro. Os caras contratam a gente nem que for pro dólar, tadinho. Pô, ele me entrevistou, vou contratar. Então tá beleza, era o nosso plano B, cara. Caraca, e aí ver... Deve ser uma satisfação, imagina, né? Ver, porra, a gente faz parte dessa mudança. Grande, ainda Não, vocês satisfatório lideraram você essa ver... mudança, não é faz parte. Vocês realmente lideraram essa mudança. Não tinha essa pretensão, podia não ter essa pretensão, mas vocês começaram tudo isso. Talvez a ideia no início não seria essa, aquilo que eu falei, era um simples canal no YouTube. Mas pra mim o mais prazeroso, que
me faz... É até estranho falar isso, que eu lembro que é o que o Steve Jobs falou numa das apresentações. Ele dizia, eu sou o homem mais sortudo do mundo, porque eu acordo de manhã, eu faço o que eu amo. E aí é exatamente o que eu vou falar agora para vocês. Eu sou o homem mais sortudo do mundo. Eu levanto de manhã para fazer o que eu amo e eu vejo que o que eu amo impacta as pessoas. Sendo compradoras ou não, impactam. Então, mais prazeroso do que o negócio em si, do que o time maravilhoso que a gente tem envolvido, é o impacto que dá. E você vê as pessoas progredindo. Então, para mim, o ápice hoje, com 4 anos de café, e talvez eu tenha outros ápices no 5º, no 6º ano, o ápice foi ver uma aluna adolescente falar que quer ser compradora. Então, atingiu o máximo do meu ápice. Assim. Levou lá na então, base, cara, né, essa informação. Exato. Porra, então, levantar massa. de manhã para trabalhar, para fazer isso, eu sou homem. E eu não sei porque a empresa me paga ainda salário para fazer isso, velho. Não, e assim... É inacreditável. Faria cara. de graça, né? Porra, Você- a gente fez durante um ano. Assim, se a gente for olhar a relevância disso, a questão do conteúdo pesa muito, né? A qualidade do conteúdo, quem vocês começaram a entrevistar lá no início, que formou a base aí do Café com o Comprador, pesa muito. Eu vejo hoje, todo mundo quer ter seu espaço, todo mundo quer ser um influenciador, todo mundo quer, né, ser protagonista do seu nicho na internet, mas não chega lá, mas talvez está faltando conteúdo, né? Está faltando essa base, né? Coisa que vocês... E é inclusive nicho, né? Vocês nicharam muito bem. A gente Sim. vai falar exatamente sobre esse tema. Vamos ajudar essas pessoas. Tem um propósito por trás disso tudo. Então, acho que poderia ser talvez um caminho para quem está tentando até hoje, tentando ser esse protagonista na internet, tentando ser um formador de conteúdo, uma autoridade na internet, nos seus... cada um no seu respectivo caminho. Cara, investe no conteúdo. Tem que ter peso, né? Investir no engraçado conteúdo porque- antes de pensar no lucro, né? Porque o que tu comentou de Bastante, não quero ter bastante. anúncios é meio contra o Exato. caminho, né? O pessoal pensa, já quero fazer um conteúdo hoje esperando quanto que eu vou monetizar em cima dele, que você vai ver alguém Exato, patrocinar. Mas aí cai numa parte muito interessante. Quando a gente entrevistar os caras, aí foi quando o café começou a monetizar, tá? Começou a entrar investidor, inclusive nosso primeiro investidor foi a Coast Drivers, quem acreditou na gente. O primeiro pagamento foi feito na minha conta pessoal, porque o Café com Comprador não tinha nem CNPJ. Então foi com essa grana que a gente abriu o CNPJ, contratou contador. E aí quando a gente ia entrevistar, o entrevistador falava exatamente o que o Gabriel acabou de falar. Falou assim, pessoal, tá acompanhando vocês? Não tem propaganda. Como é que vocês pagam as contas de vocês? Como é que vocês ganham dinheiro, né? Não tem propaganda nem nada. Vocês não vendem nada lá, cara. Você entra no Café Comprador, não tem e-commerce, não tem nada. Como é que vocês pagam a conta? Tem que Da onde pagar a vem a conta, grana? cara. Da onde vem a grana, né? E aí vem dessa parte, como somos compradores. E quando eu falo somos, é o time todo, tá? Hoje a gente tá com 14 pessoas trabalhando junto com a gente. Tem Café com Comprador no Brasil, tem Café com Comprador hispano, que é espanhol, que tem na Argentina, no Chile. Temos o Café com Comprador China, que é feito pelo Thiago Boneto, que é um amigo nosso que fala... Saiu de mandarim vocês também, fluente. todos esses? Saiu de nós também. Caralho, que então foda, nós temos mano. outras pessoas ajudando em outros segmentos também. E todos eles são do mundo de compras, são compradores. E a gente sabe que o comprador não gosta daquela conexão comercial crua. É o relacionamento. Então, como é que o Café com o Comprador ganha dinheiro, cara? Nos conteúdos, a gente inclui o conteúdo, o produto do cara, o serviço do cara. Então, por exemplo, a Coast Drivers, né, que foi o primeiro investidor. A Coast Driver dá um grande suporte para o comprador através de índices econômicos, mostrando ali num dashboard com gráficos. A gente está lá comentando sobre o assunto e entra o assunto da Coast Driver, né? Porque a gente quis, de propósito, é o nosso patrocinador. Tá no assunto. Tá ali relevante, junto. né? Totalmente relevante, cara. E isso é engraçado que não foi Completamente combinado, mas é a mesma ideia do Conecta. Né? De não trazer nenhum patrocinador que vá, no meio da palestra, vender o produto. O que já nas palestras de marketing, isso é o que incomoda muito, cara. Tu vai lá no evento de marketing digital, a palestra do cara é 1 hora. 15 minutos ele vai falar de um baita problema que ele teve, 30 minutos ele vai falar de uma solução mágica que ele teve, e os últimos 15 ele vai falar que a solução que ele teve é o produto que ele vende. E daí, Cara, a assim, gente cara, isso é odeia isso. muito desanimador, porque tu vê o cara só tá querendo me vender uma... Às vezes a solução é até boa, mas fica muito chato, Mas o objetivo né? era só esse. Ou seja, É. você saiu do seu escritório, que você tá cheio de demanda, você saiu daqui, você foi lá pro evento, você colocou só a bunda ali na cadeira para olhar pro palco e ter conhecimento. E aí coloca um pouquinho de conhecimento, mostra um case. Eu falo case meia boca, que assim, mostra algumas coisinhas, o que aconteceu, mas não mostra o resultado final ali. E aí fica um tempo te vendendo coisa. Aí você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Então Cadê o isso é conteúdo, injusto. né? Cadê o A conteúdo em cima relevância. disso? Exatamente. E é injusto, cara, porque assim, você investiu mais do que dinheiro. É o seu tempo.
Você tá lá, cara, e você tá me oferecendo uma coisa que eu não estou procurando. E o café vem nisso. Vamos voltar para os grupos do WhatsApp. Os compradores estão conversando, trocando ideia. Gente, me indica isso, me indica aquilo. Isso também é uma fonte para a gente falar para os nossos patrocinadores. Olha, o comprador está procurando isso. A gente conecta vocês dois. A gente faz a conexão entre o fornecedor e o comprador só quando o comprador precisa e solicita. Só. E a gente, cara, a gente está com uma comunidade de 75 mil compradores. Que eles fornecem os dados para a gente, tá? Esses dados a gente acompanha totalmente, é a lei LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Em nenhum momento eles recebem e-mail, spam, nada disso. E a conexão é feita com o intermédio do Café com o Comprador. Então, putz, um comprador apareceu no grupo 15 querendo uma solução para índices econômicos. Putz, tem a Coast Driver. Antes de passar o contato para a Coast Driver, o comprador, eu sou o Rui aqui do Café Comprador. Eu vi que lá no grupo 15 você solicitou. Tudo bem se a Coast Driver entrar em contato com você? Lógico, eu tô precisando, velho. Manda eles entrar em contato comigo hoje, agora. Da mesma hora eu poderia falar, não, já resolvi aqui e não vai ter ninguém ali. Como pode acontecer, cara, né? Como pode acontecer. Isso é um negócio que o marqueteiro tem que aprender com o comprador, na verdade, né? Como é que faz para entrar nesse grupo de compras? O profissional de compra que ainda não faz parte desse grupo, dessa comunidade? Cara, no qual nosso é o caminho? site, o cafécomcomprador.com.br, lá ele vai achar o cadastro, que é o cadastro do grupo WhatsApp. Ali vai ter um formulário onde ele vai preencher algumas coisas, né? E aí a gente dá uma filtrada, dá uma olhada lá no LinkedIn dele, vê a experiência dele, e aí acaba incluindo ele, dando as boas-vindas lá no grupo do WhatsApp. E lá não tem nada de anúncio, nada de olha isso, olha aquilo. Ah, e uma coisa bem legal. Quando um comprador procura por algo específico, vou dar um exemplo absurdo, cara, que a gente viu lá. O cara estava procurando por cabine de caminhão usada. Só a cabine, assim. Num grupo. Ninguém respondeu, putz, a gente não sabe, velho, ninguém comprou. A gente tem os outros grupos. Então a gente tem um administrador, que é o André Lima, ele pega e joga nos outros grupos. Gente, o cara do grupo 17 precisa de uma ajuda aqui. Aí o cara lá do grupo 2 falou, eu tenho, manda isso aqui pra ele. Aí já faz a conexão. Não tem nada que vocês não achem ali nesse grupo. Nada, cara. É aquilo que eu falei pra vocês lá atrás. 15 anos atrás, na minha profissão, 20 anos atrás na do Douglas, é o produto que a gente gostaria de ter na época que a gente iniciou nessa carreira. Cara, isso é muito bonito ouvir, porque a gente brincava uns anos atrás que também a gente construiu a Alzar para ser a empresa que a gente sempre sonhou em trabalhar. É muito desse propósito, né? Porque tu não encontra algo no mercado, tu vai fazer. O nosso um pouco mais egoísta, né? Aquela que a gente queria trabalhar de você já levar essa informação para o mercado. E como que tu vê o empresário hoje enxergando essa visão do comprador? Porque São Paulo é um outro mercado, né? Que a gente está numa região um pouco mais industrial e às vezes eu vejo grandes empresas que o empresário ainda não tem essa visão do comprador. E para o comprador que está lá, como que ele abre os olhos do empresário? O que ele faz para puxar essa ótima, né? Cara, essa pergunta é perfeita. Começa muito assim, eu vou falar de uma maneira geral. Isso aí pode ser para qualquer profissão, tá? Quando você é novo na empresa. Você é novo na empresa, seu primeiro dia, você não sabe nem onde é o banheiro, velho. Você tem que perguntar, onde é o banheiro lá, né? Então você tá ali aprendendo, você tá pisando, vendo onde você pode pisar, você vai criando confiança, credibilidade. Então o comprador não pode chegar lá pro cara e falar, eu vou dar um saving de 42% para você em cabos elétricos que você compra do México. Não é assim, cara. Você vai galgando a confiança, a credibilidade. Então o que eu costumo fazer, aí eu vou dar uma referência minha, pessoal, e depois falar uma sugestão no geral, né? O que eu costumo fazer quando eu entro pela primeira vez numa empresa. Então sou comprador novo, ninguém me conhece ainda, ninguém sabe qual é a minha capacidade ali em compras. Então, primeiramente, eu vou saber onde eu piso. Vou conhecer sobre a empresa. Que empresa é essa? Então, uma coisa que eu adoro fazer quando eu entro em empresa assim, cara, eu gosto de falar com as pessoas e acho que vocês devem fazer muito isso também. Bater um papo com o cara e perguntar, quanto tempo que você está aqui? Tô aqui há tanto tempo. Aí você começou como? Aí ver se o cara teve a carreira. Até para você ver, vou ficar por aqui mesmo? Você vai meio que galgando, né? Depois eu faço um estudo da empresa do gasto dela. Isso aí tem um nome técnico que a gente chama em compras, que a gente fala o spend. O spend é uma planilha Excel em tudo que a empresa já gastou nos últimos 12 meses, 24 meses. Como funciona essa planilha? Tá lá. Data da compra, nome do fornecedor, item que comprou, quantidade, valor, tá todos esses dados. Aí o que eu faço? Eu pego esses dados e separo por categorias. Quanto o cara gastou de material de escritório, material de limpeza. Eu gosto de separar por fornecedor. Qual que é o fornecedor que a gente gastou mais grana? Teve um fornecedor aqui que a gente gastou 2 milhões no ano passado. Quem que é esse cara? Entro no site dele, converso com ele, falo com o concorrente dele, bato um papo. Só estou conhecendo. Já pegou alguma fraudezinha, alguma coisa assim, não? Cara, fraude, quando a gente fala fraude, é aquela coisa que tem que ser
comprovado. É. Eu já peguei algo Talvez que não comprovado. desconfia. Assim, tá estranho, tá esquisito. Sabe quando você vê algo que você preciso começar a questionar? Então teve uma empresa que eu trabalhei que eu fiz essa análise aí que eu te Mexendo no contei. desespero. Fui mexer ali no spend ali, que seria os gastos, e filtrei pro fornecedor. Aí tinha um fornecedor lá, cara, eu lembro do número, cara, até hoje, tá na minha mente. R$7.568. 7.568. E aí, se eu olhar o segundo lugar, 1 milhão. Como assim? Por que sabe, uma discrepância? Mas assim, não é desconfiando, né? É que eu estou Técnico, conhecendo a empresa, né? E eu pensei, quem que é esse cara? Aí entrei no site, olhei o site, tentei entender o que ele vendia. Eu, pô, tá, eu já comprei isso que ele vende em outras empresas, mas essa empresa gasta tanto assim. E aí olha o concorrente, aí dá uma olhadinha no segundo cara que está na segunda linha do Excel. Eu vou ali no gerente financeiro bater um papo com ele. Chegava lá na sala do cara, oi, tudo bem? Eu sou novo aqui, me chamo Rui. Quanto tempo você está na empresa? Tô há tanto tempo, tal, batendo um papo com o cara. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi um fornecedor, fulano de tal, assim, que gastou um spend de tanto. O que esse cara faz? Eu não entendi, me explica. Você quer saber o que esse cara faz? Você vai falar com o CEO da empresa. Falei, putz, tem merda. Pô, por que o cara não quer? Eu fiz uma pergunta, cara. Por que o cara não quer me responder? Falei, Melhor não vou no deixar CEO da quieto e empresa, eu garantir sou emprego. novo. Sim. Deixa eu galgar mais. Deixa esse cara separado no bolso aqui, ó. Tá guardadinho aqui. dia Depois eu eu falo tiro com Vou ele. lembrar desse Deixa eu ver os cidadão. outros. Vou desmembrar os outros. Vamos lá, vamos começar. Tal, beleza. Aí depois fui visitar o pessoal da engenharia, fazendo amizade, criando confiança, e foi perguntando. Toda hora que eu perguntava é a mesma coisa. Você quer saber desse cara? Você vai falar com o fulano de tal. Falei, cara, não é possível. Você tá fazendo uma pergunta, gente. Pelo amor de Deus, cara. Não é possível. Isso, eu não fui visitar o fornecedor, nada, tá? E aí, em um determinado momento, eu tinha que chegar no cara e perguntar pro cara. Ninguém o que respondia, né? Ninguém respondia, tem que ser o cara, né? Mas até eu chegar no cara para perguntar, eu já realizei alguns projetos onde eu não cheguei a ter o protagonismo, mas eu cheguei a ter uma credibilidade, não ainda do CEO, mas do financeiro, do marketing. Pô, o Rui é um cara bacana, fala com ele que ele compra bem e tal. Cheguei no CEO, mas não cheguei no CEO só para perguntar. Era um café que a gente teve, ele me chamou para um café, fomos conversar. Aproveitando, deixa eu te fazer uma pergunta. Tirei o fornecedor aqui do bolso, aqui, ó. Quem que é o fornecedor? Tal, cara, porque... Eu não falei pra ele que eu pergunto pra todo mundo e ninguém responde, jamais. Eu falei, eu tô encucado que eu vi que a gente gasta mal grana com ele, eu preciso visitar o cara. Ele, não esquenta a cabeça. Não, a gente vai visitar junto. Vamos lá, vou com você visitar o cara. Beleza, quando? Vamos amanhã. Aí a gente foi visitar o cara, a fábrica do cara. Chegou lá, quem recebeu a gente foi o dono dessa empresa, ele abraçava o cara, e aí, meu brother, como você tá? Tudo bem e tal. São amigos, né? São muito amigos. Aí você vai percebendo. Nada de ruim nisso, né, cara? A gente que é brasileiro gosta, né, desse tipo de amizade. E aí, perfeito. Já sei quem que o cara é, já entendi porque ninguém falava, tudo bem, tá comigo. Aí fiquei com 7 milhões aqui comigo, cara. Pensando assim, tá, deixa eu entender melhor o produto desse cara. Aí visitei o cara de novo sozinho, entendi toda a produção dele e comecei a falar com concorrentes. Só falar, cara. E comecei a cotar com o cara, me orça isso daqui. Aí eu vi que alguns concorrentes de 7 milhões, eu ia para 3 milhões, com a mesma quantidade. Exatamente. Mas aí você não pode julgar. Nossa, mas espera aí. Você tem que fazer o quê? Você tem que abrir o produto, a gente chama de cost breakdown. Pega o produto e abre. Então essa garrafa aqui tem o PET, tem o rótulo, tem a água que está aqui dentro, a tampinha, abre ela, explode e cada um tem um preço aqui, ó. E aí vamos fazer essa análise com os dois para ver o material que usa, tal. Fizemos essa análise, chegamos a um ponto que os dois usavam o mesmo material, fomos cotar de novo. E aí desse gap de 7 para 3, ficou de 7 para 2, diminuiu 1 milhão. E a grande amizade ali do empresário tava... E não é algo ruim, tá? Porque assim, muitas vezes, imagine que você tem uma grande amizade com o fornecedor e é uma grande amizade de anos que o cara nunca te deixou na mão. Pô, é legal, né? Você tem uma confiança. Vocês que são de marketing, tem muito isso para evento. Não, tem que ser esse cara aqui da iluminação, porque esse cara é foda na iluminação. Se estourar a luz aqui, eu não preciso nem me preocupar que ele já tá trocando. Isso é legal. E aí, quando você pega e fala, tem um fornecedor novo pra você testar, peraí, eu nem conheço esse cara vai cuidar da minha É um cara que iluminação. sempre vai acho te que dar, isso né? faz- Então, isso é um Suporte, vai te procedimento dar apoio. normal, Faz tá? total Pra empresa. sentido. A minha esposa trabalha com compras também, na VEG Tintas, e realmente tem isso, né? Dessa ponderação.
Exato. Cara, a gente trabalhou por muitos anos. Lá na pandemia, todo mundo aumentou o preço horrores e esses caras não me deixaram na mão. E querendo ou não, cria um elo. Tá vendo? Matéria, né? Existe isso. Mas quando há uma discrepância muito grande, você precisa. Mas aí que eu quero dar esse desafio para você, tá? Você é o dono dessa empresa aí. Então vamos lá. Eu mostrei para você, te mostrei uma análise com dados. Cara, tirei foto, fui visitar, te mostrei tudo. Você é o dono da empresa. Falei, ó, tá aqui o Jonatas. Hoje você tá gastando 7 milhões do seu brother de churrasco. Tem um outro cara que não é seu brother de churrasco, mas ele tá com 2 milhões. E aí eu te mostro e te provo isso. Você fica puto comigo, você fala, mas peraí, o que você tá fazendo com meu amigo? Ele é padrinho da minha filha, não é assim e tal. Mas eu te mostrei, eu te provei. Você, como um grande CEO, como um cara head que gosta da empresa, cuida da empresa, você jamais vai negar isso. É uma discrepância muito grande. Então eu posso fazer um acordo com você. Falar, ô Jonatas, tudo bem. Cara, eu concordo com você. Esse cara é bom, ele tá com você há anos. Deu merda na pandemia, ele não aumentou o preço. Concordo. Então vamos entrar num acordo, eu e você? Você compra esse volume dele aqui, ó. Vamos pegar metade desse volume e continuar com ele. Pega essa outra metade aqui e vamos deixar com esse segundo cara, que tá cobrando 2. Ah, metade não, Rui. Tá bom, 20%, 10%. Dá um pedacinho para ele. Vamos trabalhar com ele 3 meses. Aí daqui a 3 meses eu volto para falar com você, para você ver o que você acha. Tá bom, Rui, concordo com você, mas vai dar merda isso aí. Tô te avisando, hein? Tudo bem, vamos fazer. Vamos tentar, cara, junto. Por que não? Vamos abrir a janela de vez em quando, olhar lá pra fora. Tem mais gente lá fora. Até engraçado ter que fazer todo esse trabalho, porque o senhor já deveria ter analisado isso. Fala, cara, com certeza, faz metade, mas tu tem que ir pisando em ovos pra não... É aquilo que eu falei pra você, saber onde você tá. Isso. Então, lembra o cenário que eu falei anterior, que eu perguntava pro cara, todo mundo virava, cara, vai falar com o CEO. Olha a mudança que teve. Eu tô com o CEO dando uma solução pro cara. Beleza, Rui, concordei, bora. Passou os 3 meses, compramos com o cara. Voltei com ele, e aí? O que a gente vai fazer? Vamos decidir junto aqui. Tira tudo do outro lá, coloca nesse cara aí, vamos economizar que eu tenho investimento, a fábrica vai aumentar, bora, vamos pra cima. Todo projeto que entrava, esse cara falava, ele tem que estar do meu lado. Aí tá o protagonismo. Então você vê a narração que eu te dei de todo, só era novo da empresa, foi entrando, toda essa análise. Cara, esse então respondendo a sua pergunta, né? Porque já junta como ter esse protagonismo, né? Porque, pensa uma coisa comigo, hein? O comprador, ele mexe com uma grana que não é dele, que é da empresa. A gente, com o nosso dinheiro, velho, a gente já é chato. Aí, sei lá, eu peço, ô Gabriel, me empresta uma grana aí. Pra mim é difícil pedir, cara, isso aí. Você entendeu? Cara, você tá com a grana da empresa, velho. Se você gastar mal, você perde o seu emprego e os seus amigos, seus colegas de trabalho perdem o emprego também, cara. Mas eu vou fazer uma pergunta bem importante agora, aqui, pelo menos para mim, eu acho. O vendedor, quanto mais ele vende, normalmente envolve comissão ali no meio, mais ele ganha. E isso é fácil de você ver. O cara vendeu 2 milhões, minha comissão é 20 mil reais esse mês. É uma conta fácil de fazer. Eu não sei em todas as empresas, mas geralmente o comprador tem um salário fixo, não tem? Cara, você tem que ser de marketing pra fazer essa pergunta mesmo. Porque vocês isso batem na nossa cabeça, cara. Pô, a gente tá falando de milhões que ficou na empresa. Né? E a minha parte, pô, a gente não ganha nada com os savings. 10%, 5% dessa economia. Vamos falar então primeiro do comprador CLT, tá? Registrado ali, trabalhando em empresa. Você está certo, ele ganha o fixo. Aí você fala, mas como assim? O cara economizou milhões e tá ganhando fixo. Mas aí tem as metas. Se atingir o meta tal, você tem um bônus no final do ano. Eu tô falando do cara CLT registrado na empresa bonitinho. Então ele tem as metas dele que são baseadas em percentuais, que ele tem os bônus dele que varia, tá? A gente fala em bônus, a galera pensa muito em grana. Às vezes bônus é viagem, cara. A viagem dos seus sonhos, cara. Conheci amigo meu de compras que queria ver o Coliseu na Itália. Ele foi porque ele fez um projeto, um saving lá, a empresa pagou, entendeu? Então existe para CLT. Agora eu vou falar o outro lado, tá? O comprador independente. Você tem um comprador independente, consultor de compras. O cara que tá muito em alta isso, né? Muito, cara. É o cara que abriu o MEI, né? Microempreendedor individual, ou o cara que abriu um CNPJ, ele é a empresa. Aí sim, aí envolve exatamente o cenário que você falou. Beleza, vamos fechar o contrato aqui, assina. O saving que eu der para você, eu quero tantos percentuais. Aí vamos falar de número agora, vamos falar de grana. O que eu já vi, o que eu já trabalhei. Eu já trabalhei com 1% do saving. Você fala, oi, 1% só, velho? Que isso? Vamos pegar aquele exemplo do México, 3 milhões de dólares, 42% de saving. Me dá 1% desses 42 em dólares, vamos transformar para reais. Tô rico? Opa, beleza.
Enriquece. O consultor de compras, ele trabalha dessa forma. Por que é legal para o cara que contrata? Eu não vou te pagar salário, mas você só vai ganhar se você der save, é igual um vendedor. Você só vai ganhar se você vender. Aí o cara enriquece. O cara que chega no topo, ele é um consultor. Se ele for um ótimo consultor, um consultor estratégico, o cara que faz os... É estranho falar isso, o cara que faz os passos que eu comentei, como se eu fosse... Não é assim. Se o cara pegar, saber onde ele está pisando, fazer um estudo profundo, ter paciência, porque não é da noite pro dia, ele consegue sim. E é mais do que justo esse cara ganhar bem. Porque se ele está ganhando bem, é porque ele fez a minha empresa deixar de gastar muita grana. E já é um cara que tem um conhecimento muito grande do mercado, né? Às vezes não vai pegar um cara que é um consultor, por exemplo, a gente teve o Edu aqui, que, cara, tá nas maiores empresas. Exato. Não tem como contratar E de geralmente, CLT, né? não, e geralmente quando você contrata Ajuda, a consultoria, ajuda você não também. contrata a empresa a consultoria, você contrata a pessoa, o consultor. Então, sei lá, a empresa pode se chamar Ousar Consultorias. Eu estou contratando o Jonathan. Isso acontece muito e não tem como a gente substituir. Por mais que a gente tente criar uma equipe gigantesca, processo, o cliente ele sempre acaba voltando para nós. Eu, por exemplo, fico na ponta comercial, vendi o projeto pro cara. Ele vai mandar uma mensagem. Não adianta. Fala, cara, não me manda mensagem. Cara, e eu também não consigo não responder. Porque a gente precisa dar essa atenção, né? Querendo ou não, ele compra a nossa imagem, a nossa ideia e tem que estar... Com certeza. E você vê que tá tudo ali, né? ligado, né, cara? É um ecossistema gigantesco, né? Tudo conectado. Cadê o microfone? Tem microfone ali pra ti. Tem microfone. Pergunta do além. De vez em quando tem um Ó, além. não vai vir com essas perguntas mirabolantes aí, não. Agora segura que vem uma Ficou bomba quieto, aí não agora. falou nada até agora. Resolve vem. pegar o microfone. Porque assim, o comprador ele vai pensar na saúde financeira da empresa. Enfim, economizar, O ser... comprador vai pensar na saúde financeira da empresa. Tá. Economizar, sobrar dinheiro, Ok, certo? certo. Mas existe essa preocupação com a sustentabilidade dessa cadeia de fornecimento da empresa? Porque assim, eu tenho um fornecedor, eu compro dele. O fornecedor depende da minha compra. Eu exploro ele ao máximo até quebrar, sei lá, e vou para outro, ou não. Ou existe essa preocupação, de fato, com essa sustentabilidade, Ótima criar pergunta. essa cadeia que Ótima todo mundo pergunta. saia ganhando, né? Ótima pergunta. É uma realidade esse ganha-ganha ou não? Isso é só um tópico? Então, antes de responder diretamente essa pergunta, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Lá atrás em compras, quando você não tinha toda a tecnologia que você tem hoje. O papel do comprador lá atrás em compra era o que ele acabou de falar. Irmão, é esmagar o fornecedor. Mas colocar, sabe, fazer o cara sofrer mesmo. É espremer o cara Botar até o uma final. cláusula de contrato, se o cara não cumprir... É chamar o cara numa sala de reunião, desligar o ar-condicionado, fechar a porta e deixar ele 3 horas lá esperando para ele suar e depois eu vou lá e negocio com ele. O que eu tô falando aqui é feio, é ridículo? Eu tô falando de uma área de compras de décadas passadas. E era assim. Era isso, eu tô falando É um exatamente. exemplo real? É o exemplo real. Caraca. Então, assim, tem estratégias de negociação. Eu nunca pertenci a isso porque não era na minha época, eu tô falando de coisas lá atrás. Mas eu já trabalhei em empresas que elas defendiam essa bandeira. Então, o que a gente tem que pensar? Vamos lá. Eu tenho esse fornecedor aqui, ó, dessa garrafinha de água aqui. Eu vou espremer esse cara até o final. Esse cara vai sim... Cara, ele vai praticamente pagar para trabalhar comigo. Vocês concordam que esse cara vai quebrar? Em algum momento ele vai quebrar. Se ele quebrar, qual que é a primeira coisa que vai acontecer? Eu não vou ter água. O que eu vou ter que fazer? Ir atrás de outro. Eu vou tentar espremer o outro, talvez eu não consiga espremer daquela forma. Então quebrou a cadeia. Eu, como comprador, eu tenho que me preocupar com os meus fornecedores. Eu quero que os meus fornecedores ganhem dinheiro. Falta água no mercado, aumenta o preço dos outros Exatamente. também. Eu quero que o meu fornecedor ganhe dinheiro, eu quero ver o CEO, que é o CEO do meu fornecedor, andando de carro importado, andando bem, mas fornecendo aquilo para mim. Estou falando isso porque eu vou pagar mais caro, eu vou pagar o justo, eu negociei com ele, e eu quero que ele seja rentável. Então, muitas vezes, nessa época, quando eu comecei na área que eu negociava com o fornecedor, que era o vendedor, eu falava para ele, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma reunião com você, toda pergunta que eu fizer, eu quero que você me responda não o que eu quero ouvir, você vai me responder a verdade. E chegava a esse ponto. Então, cara, eu preciso de tal preço. Ele olhava para mim e falava, Rui, este preço eu não consigo. Por que você não consegue? O cara me abria tudo, a planilha, ele me abria a nota fiscal do fornecedor dele que ele pagou. O que é isso? Isso é parceria. Você sai daquela coisa de fornecedor e o cara é um braço do seu negócio. Eu dependo do meu fornecedor. Se o meu fornecedor quebrar, eu tô quebrado.
Então aí você passou numa era de compras onde você começa a pensar na cadeia. Isso é um respeito pelo próximo. Você mesmo deu um exemplo. É um cara que na época da pandemia ele não abaixou o meu preço. Eu vou dar o exemplo pessoal meu, cara. Onde eu moro, apartamento que eu moro, o aluguel que eu pago. A dona entrou em contato comigo e falou: Rui, tá difícil as coisas, cara, eu preciso subir um pouquinho. Falei: não vai me fazer falta, sobe. Cara, que inquilino faz isso? É o respeito pelo próximo. Então entrou essa nova era na área de compras, onde você tem que pensar no ecossistema, até mesmo privilegiando a empresa que você trabalha e o seu fornecedor, porque você depende dele. Se ele quebrar, lascou. Então o comprador que negocia com o fornecedor faz o cara quebrar, para mim não é um bom profissional. Está prejudicando o ecossistema, está prejudicando a economia do país onde ele vive. E volta para ele isso, né? E volta para ele. Cara, isso é muito bacana, porque antes da Alzar, eu trabalhei com vendas de material gráfico, como representação gráfica. E essa foi uma época, sei lá, 10, 12 anos atrás, que o mercado era muito predatório. Para tu fazer uma venda, às vezes não era tu ter o melhor papel, tu ter a melhor impressão, o melhor atendimento, era tu lá pagar um churrasco pro cara. E não se existia essa estratégia por trás, né? Era quem tinha melhor relacionamento, quem era mais extrovertido, quem ia dar algum benefício ali pro comprador, independente às vezes do preço. Então, o cara vê essa mudança no mercado, também a mesma mudança que teve, né? Na área de marketing e vendas, mas eu acho que compras, talvez na última década, foi o que mais acelerou, mais se reinventou, né? Vamos pegar uma ponte nisso que você falou, vamos falar do lado obscuro dessa época. Eu vou dar exemplos meus, tá? Pessoais, e depois exemplos de terceiros. Estou lá negociando com uma grande fabricante de notebooks. Eu tinha que comprar muito notebook para a fábrica toda. E eu tinha uma especificação de notebooks que diversas marcas tinham essa especificação. Então eu chamava os caras, sentava com os caras, falava, pegava o preço. E aí um belo dia eu tô sentado lá com o cara, conversando com ele, eu tô falando de uma empresa muito conhecida. Beleza, o cara faz a cotação para mim e ele deixa um envelope para mim e fala: abre o envelope. A hora que eu abri o envelope estava escrito: escreva o seu endereço que eu enviarei 15 notebooks para sua casa. Devolvi para ele o envelope e falei: cara, não faço mais negócio com você. Se for para comprar da sua empresa, é um outro vendedor. Não vou denunciar você nem nada, mas assim, esquece. Então você tinha isso. Na época entrou muito aquela coisa do compliance. E eu vou falar um pouquinho de política agora, tá? A gente teve aí rombos de grandes empresas, né? Que aí teve CPI para o cara depor, falar de gastos. Então a gente começou uma onda no Brasil onde veio muita parte do compliance. Que é o quê? Você comprou de quem? Por quê? Por isso que hoje o comprador ele tem um negócio das 3 cotações. Porque se ele compra uma coisa e daqui a 5 anos tem um processo na justiça, ele tem lá que depor, tá ali, ó. Por que você comprou desse cara? Por causa disso. Mas não quer dizer que é o mais barato, tá? Eu já comprei do mais caro. Por exemplo, eu já comprei remoção de máquina. O cara que tem uma máquina aqui, eu contratei um fornecedor que pega a máquina daqui, tira daqui e põe aqui. Eu comprei do mais caro. Comprei muito caro. Pô, Rui, mas você é idiota, você é comprador. Por que você não comprou do mais barato? Se eu compro do mais barato, o cara não tem toda a técnica para fazer essa remoção, a máquina cai aqui no meio, é uma máquina que veio lá da França e a manutenção custa 2 milhões... Barato e caro. O barato sai Até caro. O Jonathan contou uma história muito interessante, né? Porque ele era diretor de marketing numa empresa de elásticos, daquelas que vocês abriram com participação de agência. Não, foi. Isso é clássico, porque precisava fazer o site novo da empresa. Tipo, era marketing, né? Claro, a gente vai orçar com várias agências, né? Aí, porra, Era comprador, né? Praticamente. Acabava, né? Cara, preciso... Porque vocês não é só assumiram comprar. a função de comprador fazendo essa A análise. gente precisa analisar se realmente vai ter competência para entregar, né, aquele material. E aí tinha 2, 3 orçamentos muito parecidos, tinha um muito fora, exorbitante, fora da curva, e um extremamente barato. Cara, esse cara extremamente barato não vai entregar o que eu preciso. Tipo, fica nítido, e acho que é o mesmo exemplo que você deu agora. Nem sempre o mais barato é o que você deve comprar. Principalmente quando é compra técnica. Aí vem aquela parte da certificação. Então tem aquela coisa, ó, esse cara aqui, ele é mais caro, mas ele tem certificação internacional, ele tem um cliente americano que aprova ISO, sei lá o quê, ESG, é totalmente sustentável. Então, assim, deixou de ser o mais barato há muitos anos em compra. Então, a gente muda o mais barato para melhor opção que atende a empresa naquele momento. Que de repente atende naquele momento, 2, 3 anos depois vai fazer de novo, não atendeu. Então, para aquele momento, é a melhor decisão. E o comprador, ele sempre está em conjunto, não decide sozinho. Tem empresas, eu gosto muito de empresas que fazem isso, que a decisão não vem de um só ou de 2, vem de uma cúpula.
pessoal se reúne, vota, dá o porquê, fala, vamos fazer esse gasto. Porque às vezes são gastos exorbitantes. No nosso mercado acontece bastante. O diretor comercial, o dono da empresa, o marketing, às vezes RH, o financeiro. Isso, cara, eu acho isso fantástico. E aí o que me machuca muito como profissional de compras, quando eu ligo a TV e eu vejo projeto de obras públicas, onde no início foi planejado um gasto de tantos milhões e agora está tantos... Como assim tá tantos milhões? A matemática é uma ciência exata. 1 mais 1 é igual a 2 em qualquer lugar do planeta. E como assim que deu isso? Se colocar um comprador lá que faz aquela análise do spend que eu falei para... Cara, vem muita coisa. Então, para mim, isso machuca, sabe? Quando eu vejo isso. Porque a informação tá ali, né? Tá ali. Se realmente for puxar e fazer uma... E é o dinheiro público, né? O zelo que você teria numa empresa privada, numa empresa pública, deveria ser 10 vezes mais. Dinheiro que está deixando de ir para a saúde, para a educação, para sei lá onde, né? Muito mais. E a gente está passando por isso no café, porque agora no café a gente contratou uma empresa terceira que cuida do financeiro. Então, assim, cara, tudo que você gasta tem que ter bonitinho, tal. Antes era eu e Douglas que controlava e a gente tinha o nosso controle lá no Excel, tal. Agora a empresa, cara, né, assim, comprou uma caneta, sabe? Nota fiscal, tá ali, bonitinho. Daqui a 10, 15 anos, por que comprar essa caneta? Tá aqui, ó, o processo tá todo bonitinho, arquivadinho. Tá, tô dando exemplo de uma caneta. E vamos pensar, por exemplo, num varejo que agora está passando por um processo judicial e tem empresas tentando ajudar. Então, você imagina, faz parte do dia a dia do comprador. Então, cara, é aquilo que a gente falou no início, né? Vai muito mais do que 3 cotações. A responsabilidade do cara é muito grande e ele é também responsável pela economia do país. Então, você tem essas duas vertentes, essa análise que ele faz. A importância do profissional de compras na empresa. A importância. Responsável. Até isso também, tu toma em decisão, às vezes, vou trazer de fora do Brasil, vou trazer da China, da Europa, dos Estados Unidos, também acaba levando isso em consideração. Às vezes já aconteceu. Trazer um produto levemente mais caro, mas está favorecendo a indústria nacional? Já aconteceu. Aconteceu nessa empresa, né, de embalagem de bebidas. Eu lembro de uma peça na máquina, que era uma peça que ela fazia um C, assim, ela era de metal e fazia um C. Essa peça toda hora quebrava. Ela tinha uma função de pegar uma parte da garrafa, assim, virar, né? Toda hora quebrava. Eu tinha que trazer lá da França. Eu não sou engenheiro, tá? Apesar de ser filho de engenheiro. Meu falecido pai foi engenheiro mecânico, engenheiro elétrico. E eu olhava a peça e falava assim, cara, a gente não pode fazer isso no Brasil, não? Não dá para fazer isso local, sei lá, pegar da China. Não dá pra gente cuidar. É só um Czinho assim, ó. Será que a gente consegue ser eficiente ao ponto de, né, compensar? Exatamente. Cara, eu acabei descobrindo que a gente não precisava nem fazer em metal. A gente podia imprimir impressora 3D. E se duvidar, até durava mais. Porque a função era só... Você não tinha que ter... Não precisa ser realmente de metal, né? Era uma função simples, podia ser em PVC, enfim. E daí começa as análises. Beleza, mas vai produzir em grande quantidade? Vai. Mas se fizer no Brasil, tem a parte de impostos, né? IPI, imposto de... Às vezes fica mais caro de trazer fora por causa do imposto, né? Nesse volume, vamos pegar da China. A China já traz prontinho. Ou, de repente, a China traz pronto, a gente dá uma mudança e já paga um IPI, já fabricou no Brasil. Sabe? Esses tipos de análise, elas são feitas. Então, já aconteceu de trazer da China algo que ou era do Brasil ou vinha de outro país e tinha mais, assim... Tinha uma melhor funcionalidade trazendo de fora. Mas tu vê que talvez o melhor atributo para um comprador é o TBC, né? Tirar a bunda da cadeira e ir na linha de produção. Boa, porque tudo que a gente ouviu agora não TBC. É só comprar, não é só cotar, é questionar, ir atrás, curioso, saber o momento certo, ser curioso, conversar, ter vontade de conversar, sabe? Ter disponibilidade, disposição. Cara, é muita coisa, entendeu? É bastante coisa. Ser um bom profissional, fazer a diferença. E você tem aquele profissional que, cara, não existe um comprador que sabe de tudo. O cara compra tudo. O cara pode, sei lá, vou dar um exemplo aqui. O cara ficou 10 anos comprando gás. Aí ele pegou uma oportunidade para comprar marketing. Ele vai aprender, cara. Não é gás que ele tá comprando, é marketing. Aí ele vai vir, vou trocar uma ideia com a Usar. Aí liga para vocês, Usar, eu não vou comprar nada de vocês, hein? Eu só quero aprender. Você me ajuda? Vocês vão ajudar, cara. Para vocês é um tesão ajudar. Então, assim, cara, é ser curioso, é perguntar, é questionar, saber como perguntar, não perguntar daquela forma, estou te investigando. Lembra do fornecedor que eu falei que eu guardei no bolso? Me fala aí desse fornecedor aí. Não é assim. Calma, velho. Tem a forma. Quem que é cidadão aqui de 7 milhões? Quem que é? Não é CPI, não. Calma, cara. Ô, Rui, pra gente poder... antes da gente encerrar até a nossa entrevista com você, cara, eu acho que
Já imagino quanto conteúdo relevante de compras tem lá no seu portal, né, do Café Comprador, só pelo papo que a gente teve aqui hoje, né, específico sobre esse assunto. Mas para a gente falar ainda, antes de a gente finalizar, sobre o Café Comprador, realmente montar esse portal de compras, montar essa comunidade toda, né? Erros e acertos. Aonde vocês acertaram, que vocês veem assim, pô, isso aqui foi um super acerto, deu muito certo, até uma dica pra gente, né? Jonathan, sigam por aqui porque isso aqui dá muito certo. E erros, assim, teve erros também no meio do caminho? O que você pode me dizer? Continua tendo até hoje, cara. A gente sempre vende a bandeira assim, cara, erros sempre terão, mas abre espaços para novos erros, não erros antigos, né? E, sendo bem sincero, vai parecer balela o que eu tô falando, mas eu prefiro, assim, muitas vezes errar e aprender do que já acertar de uma vez, que às vezes você acerta, você não tem aquele aprendizado, né? Porque às vezes quando você acerta, você não é tão crítico como no erro. Porque no erro você fala, por que errei? Por que eu não posso fazer diferente? Aí no acerto você não se questiona assim, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer um negócio mais foda ainda? Então no café a gente carrega uma coisa com a gente assim, se não for para fazer isso ser foda, a gente não faz. Ou a gente deixa mais para frente, faz mais para frente, vamos se preparar para isso. Então pra gente teve muito isso. Então no início, isso é uma coisa que eu ouço de diversos empreendedores, cara, tem uma ideia. Faz. Ah, não, tem que abrir empresa, tem que... Não, faz, velho. Começa a fazer, sente. De repente aquilo vai te dar um outro caminho ou realmente você vai ver que focou naquilo. Se joga no mercado, né? Se joga, cara. Faz acontecer. Às vezes nem é o caminho certo, mas se você não começar a trilhar ele, você nem vai saber que tinha outro caminho. Aí eu quero voltar no Thomas Edison. 2.000 erros? Não. 2.000 processos para chegar na lâmpada. Então assim, faz cagada. Eu vejo que muita gente tem erro de errar. Você vai errar, meu. Na vida, você erra, você faz cagada. Não foi 2.000 erros iguais, né? Foram 2.000 erros diferentes que ele considerou como processos para chegar na lâmpada. Eu gosto de falar isso que eu acho extraordinário. Ponto de vista dele, né? Ponto de vista. Então assim, cara, faz. Porque assim, se você não fizer, deve ter alguém do outro lado do planeta que tá fazendo. De repente ele não tá fazendo igual. De repente ele está fazendo melhor ou pior, mas uma hora ele vai chegar até você. Sabe quando você está em lugar assim, você pensa, meu, eu tive essa ideia? Por exemplo, eu já tive a ideia de... Quando você vai chamar o garçom, é mó ruim ficar levantando a mão, você aperta aquele botãozinho, né? Aí dá o barulhinho, já mostra... Eu tive essa ideia, falei, meu, um botão que mostra... Eu fui ver, pô, a minha ideia. Roubaram. Não roubaram. O cara fez, só que eu fiquei só pensando, só tendo a ideia. Cara, a gente fez um episódio de podcast em 2018. Que legal, antes do café ainda, cara. Mas era só áudio, né? Era só áudio. Podcast é isso. Não tinha o videocast, era o podcast, né? Aquele era Ousarcast. Aquele era o Ousarcast. Aquele voltou pra cá e a gente falou, não, vamos continuar com o Ousarcast ou vai virar Pod Ousar? Mas aí tu vê também que entra a resiliência. A ideia é o primeiro processo. Depois é fazer e depois é continuar. Porque a gente fez... Antes de ser moda podcast, pô, e modéstia à parte, bons, né? Esse dia eu tava ouvindo de novo com introdução, todo um negócio. Mas eu quero inverter, agora eu quero ser o entrevistador. E se não tivesse o outro lá atrás, 2018, né? Se não aconteceu... 2018 não aconteceu, tá? Esse, esquece, não existiu. A gente estaria aqui hoje, falando, conversando? Cara. Provavelmente não, porque a gente não teria nem ideia, acho que como começar, como entrevistar. Faz a parte dos 2.000 processos do Thomas Edison, cara. Sem dúvida. É isso, é assim que a gente leva como referência. Tudo é aprendizado, cara. Que legal. Tudo é aprendizado. Rui, agradecer mais uma vez pela tua presença aqui com a gente hoje. A gente, como Ousar, admira muito vocês, o trabalho de vocês, aonde vocês chegaram, como começaram, onde chegaram. E essa comunidade, 70 mil pessoas cadastradas, é uma comunidade brilhante. A gente sempre fala, cara, o que importa realmente é a comunidade que você forma com os teus clientes. A gente fala de marketing, mas, cara, que comunidade que você está formando, né? Porque, que pessoas realmente você está impactando? Cara, é o trabalho de vocês, é para ser estudado mesmo, é um super case. E eu acho que, cara, de verdade, a admiração por vocês, nossa, sempre vocês vão ter. E realmente uma honra estar ouvindo você aqui hoje. Cara, eu que agradeço. Não sei porque vocês convidaram, é para falar data, ó, vem tal dia. Sintam-se convidados, nem vou convidar, eu vou passar opções de datas, vocês vão no nosso também. Tem muito para aprender. Bem antes de vocês convidarem para o podcast, quando eu conheci vocês pelo Conecta, que a gente bateu papo. Nossa primeira reunião foi muito interessante. Foi no jogo do Brasil com a Croácia, que o Brasil foi eliminado. Eu tive reunião com esse cara durante o jogo. Durante o jogo, cara. Dava algum escanteio, alguma coisa assim, caramba, que projeto lá. Exatamente. Foi a primeira conexão que a gente teve. Cara, e desde lá eu sou fãzaço de vocês. Vocês são ousados e tem que ser ousado mesmo, faz diferente, faz legal. Gosto muito da história que vocês têm com Conecta e respeito. Vai muito de encontro ao nosso. E o mesmo carinho que vocês têm por nós, eu tenho pelo negócio de vocês e pelos profissionais que vocês são.
Então, cara, as portas estão abertas, venham quantas vezes precisar e for necessária. Foi uma honra vir para cá, aprender com vocês e não vou falar que é convite, tá? Mas tem data lá que eu vou passar para vocês irem para lá também, a gente conversar. Sem dúvida. Com certeza. E assim, a gente sempre tem termina o quadro, né? Falando, né? Até essa sugestão foi do Edu quando ele gravou aqui com a gente achou sensacional, nunca mais paramos de usar. Já deu uma consultoria gigante para nós, cara. E a gente fala, né, aquela história de deixa um café pago para o próximo, né? Então, essa questão é de quem você vê que está fazendo um trabalho foda, diferenciado e que, porra, vale um papo aqui com a gente, sentar aqui na mesa que a gente deveria convidar. Quem você convidaria? Você sabe que eu não te preparei para essa pergunta, né? Então, eu até, enquanto você pensa no teu nome, vou pedir para te olhar para a câmera e convidar essa pessoa para vir participar aqui com a gente. Cara, que ideia. Eu posso roubar isso pro café? Mas com certeza. Vai roubar assim na cara dura mesmo, sabe? Tem um cara que eu tenho uma consideração enorme, primeiro pelo histórico de vida dele, o que ele enfrentou e o que ele está fazendo hoje. Ele se chama Jean Durval, ele faz parte da equipe Café com Comprador. Ele é um profissional de compras, ele é um homem gay, casado, e ele é um cara que defende a inclusão. Ele dá palestra sobre... Vocês pediram para me olhar para lá, eu estou olhando para vocês. Ele dá palestra, mas eu vou convidar lá. Eu convido lá. Mas ele dá algumas palestras sobre ESG e ele foca muito nessa parte de inclusão. É uma pessoa que eu adoraria que estivesse aqui, porque a gente está falando hoje de um mundo onde a gente tem várias siglas, né? LGPD, QIAPN+. E eu lembro que a primeira reunião que eu tive com esse cara, eu tive a liberdade de perguntar para ele o significado de todas essas siglas. Eu tive a oportunidade de perguntar para ele a diferença de uma sigla e outra. Teve algumas que ele me explicou que eu falei, não, peraí. Mas o que é isso? E esse cara me explicou de uma forma, assim, inacreditável. E ele me deu a liberdade de perguntar o que eu quisesse perguntar. É um assunto que está em alta e as pessoas têm receio de perguntar. Então, assim, cara, o convite é para eles. Mas, assim, para vocês, eu gostaria... É uma tarefa para vocês. Chamem esse cara precisa estar aqui, ele precisa falar sobre isso, e quando vocês forem entrevistá-los, talvez vocês fiquem um pouco acanhados, como eu fiquei quando eu fiz as perguntas, porque é um assunto, cara, é bem frágil esse assunto, ainda mais nos tempos de hoje, mas para esse cara, você pode perguntar o que você quiser. Então, para mim, esse cara é um exemplo de vida, esse cara é um exemplo de luta, e Jean, eu sei que eles vão te convidar, porque não tem tarefa que a gente manda para esses caras que eles não fazem. E você tem a obrigação de estar aqui, sentar aqui, falar com esses caras e mostrar a sua história, porque você é um grande profissional e você não sabe disso ainda, mas você está mudando a vida de muitas pessoas. Então essa pessoa é a que eu convidaria para sentar aqui com vocês. Que legal. Com certeza a gente vai lá formalizar esse convite para o Jean, tomara que ele aceite. E tem tudo a ver com a gente, com o nosso propósito, nós como agência, né? Porque a gente entende que não dá para ter as pessoas que pensam iguais, da mesma forma aqui dentro dessa sala, porque só vai sair as mesmas coisas. A gente precisa de diversidade, a gente precisa de diversidade de pensamento, de vidas, de história. E com certeza, até a gente fez um post recentemente sobre a data, né, específica. O orgulho. Do orgulho. Cara, mas tem pessoas aqui também que são gays, ou já eram casados com pessoas do mesmo sexo. Cara, isso nunca foi um problema dentro da agência. Mas ainda, a gente acha um tabu. Eu não sei o que significa todas essas letras. Eu só sei que... É difícil, cara. Tem umas que eu me perdi, que ele explicou. Eu só sei que, porra, é muito bom ter pessoas diferentes aqui dentro. É muito que bom. Pensam diferente, né? Isso só funciona. A agência só funciona, só é foda se tiver gente diferente aqui dentro. Mas é um assunto de verdade que a gente não Esse assunto eu acho legal direito. E a pessoa certa, cara. Ele vai falar assim de uma forma... Ele vai até mostrar pra vocês como falar com a pessoa, como... Que massa, cara. Eu falo ele ou ela, dependendo... Não, ele vai... Cara, é um curso, assim, é uma aula. Vocês vão adorar. Vai ser legal. Com certeza. Que legal. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Feliz demais. Mais um grande episódio aqui do Pode Usar. E é isso, pessoal. Obrigado pela audiência. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais.